Fala moçada, tudo bem? Bom, gente, a gente está numa situação totalmente diferente, né? Uma situação nova para vocês e para mim, principalmente para mim. Então, gente, eu estou fazendo aqui de tudo para poder chegar até vocês, para poder passar informações aí que vocês precisam, tá? Então eu quero que vocês tenham um pouco de paciência, tá? Não, talvez não seja o melhor método, mas é um método que eu consegui chegar, tá? Então eu espero aí que vocês tenham entendido isso daí e possa cooperar comigo. Com o tempo a gente vai melhorando, ok? Bom, nós vamos fazer a correção da aula 5 e 6, que é a inscrição e circunscrição de sólidos 1, tá? Nós já começamos a fazer a correção dessa aula, acho que eu já fiz a correção do exercício 1, se eu não me engano. Tá? Então eu vou fazer novamente a correção do 1 e dos demais aí dessa aula, ok? Bom, o exercício 1, ele fala para vocês que vai ter uma exposição de um diamante especial e o formato desse diamante é um octaedro regular, de aresta 2 centímetros. Ele vai fabricar uma caixa, né? Essa caixa de material transparente à prova de bala, o custo dele é de 50 centavos e centímetros quadrados. Ele quer saber qual o menor valor gasto para a construção dessa caixa. A caixa que nós vamos construir, como o octaedro regular vai estar inscrito dentro dela, vai ser um cubo, tá? Então eu tenho aqui um cubo de aresta L, tá? E tem um octaedro regular inscrito nesse cubo. O octaedro regular, ele tem todas as faces formadas por triângulos equiláteros, tá? Então todas as arestas do octaedro têm a mesma medida, todas vão valer 2 centímetros. Bom, cada vértice aqui do octaedro são o centro das faces do cubo, tá? Então ele anotou aqui o ponto P desse vértice. Então esse ponto P aqui vai ser o centro desse quadrado aqui que forma essa face superior, tá? Como esse também é o centro do quadrado que forma essa face lateral, tá? Bom, a gente, para determinar o custo da construção da caixa, a gente vai ter que determinar a área total dessa caixa. A área total seria a área total da superfície dela, das 6 faces que formam o cubo. As faces que formam o cubo são todas quadradas, tá? E todas vão medir L de aresta. Bom, para mim determinar essa medida da aresta do cubo, nós pegamos aqui o vértice do octaedro, que ele chamou de P, e vou traçar até o ponto médio dessa aresta da face do cubo. Esse ponto Q que ele coloca aqui vai ser o ponto médio dessa aresta. E eu tenho aqui o vértice T do octaedro. Vou traçar também até o ponto médio Q. Aqui nós vamos formar um triângulo. Esse triângulo vai ser retângulo em Q. Essa medida QT vai ser a metade da aresta do cubo. Se a aresta do cubo é L, essa medida vai ser L sobre 2. Assim como QP também vai ser a metade da aresta do cubo, L sobre 2. Aqui embaixo está o desenho separado do triângulo retângulo QTP. Nós temos metade da aresta nos catetos e aqui a hipotenusa vai ser a aresta do octaedro, que ele deu vale 2. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos determinar o L, que é a aresta do cubo, que vai valer 2 raiz quadrada de 2 centímetros. Tendo a aresta do cubo, eu vou encontrar a superfície lateral do cubo, que é a área total do cubo. Como o cubo é formado por 6 faces iguais, e todas as faces são quadradas, então eu vou fazer 6 vezes a área do quadrado, ou seja, 6 vezes L ao quadrado. Então, se eu fizer 6 vezes L ao quadrado, eu vou tirar a área total das faces do cubo, deu 48 centímetros quadrados. Como o custo para fabricar essa caixa é 50 centavos por centímetros quadrados, eu vou pegar o 48 centímetros quadrados e multiplicar por 50 centavos.
que vai dar R$24. Esse é o menor custo que a gente vai ter para a construção dessa caixa, ok? O exercício 2, ele fala num prisma octogonal regular. É uma caixa de uma pizza, tá? Então, ele fala que a pizza, ela é circular e ela está tangenciando os lados do octaedro regular, tá? O exercício pede a razão entre a medida do raio dessa pizza com a aresta da base do prisma, que é o lado do hexágono, do octógono regular, tá? Bom, ele chama essa medida da aresta aqui do prisma ou lado do octaedro de L, tá? O raio da pizza de R. Se vocês pegarem um quadrado e tirar dos 4 vértices do quadrado os triângulos retângulos isósceles, então aqui eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Se aqui mede x, aqui vai medir x. A mesma coisa aqui e aqui. Aqui nesse canto e nesse canto. Aqui são a medida do lado do octaedro, que é a aresta do prisma. Ele falou que ele chamou de L, ó. Ele está chamando aqui para vocês de L, tá? Então aqui é L, todos os 8 lados são L. Como aqui tem o centro da pizza, que é o centro dessa circunferência, se você traçar do centro até aqui, que é o ponto médio desse lado, então se eu traço aqui é o raio da pizza. Esse ponto como ponto médio, essa medida vai ser metade dessa medida toda que é L. Então é L sobre 2. A mesma coisa aqui, se eu traço do centro até esse lado aqui do octaedro, essa medida é o raio da pizza, porque a pizza está tangenciando os lados aqui do octaedro. Então o raio vai medir essa medida daqui até aqui. Esse pedaço vale metade do lado do octaedro, L sobre 2. Como esse triângulo é retângulo e ele é isósceles, porque esse lado é igual a esse, então aqui mede 45 graus. Usando a razão do cosseno, nesse triângulo retângulo, a gente vai determinar o valor de x em função de L. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno de 45. Aí eu vou tirar que x vale L raiz quadrada de 2 sobre 2. Ok? Bom, agora eu vou determinar a medida em função do lado. O R é a medida de x mais metade de L. Então, se eu tenho x mais L sobre 2 é o raio, o x vale L raiz quadrada de 2 sobre 2, eu vou descobrir o R, que vai valer L, que multiplica raiz de 2 mais 1 sobre 2. Agora eu faço a razão entre o raio da pizza e a aresta da base do prisma. Então vai ficar R sobre L. Aí eu vou simplificar o L com o L, vai ficar raiz quadrada de 2 mais 1 sobre 2. Essa é a razão pedida. Ok? O exercício 3. O exercício 3, ele fala que você tem um paralelepípedo reto retângulo, tá? Que é esse aqui. Ele tem arestas da base igual a A e a altura B. Inscrito nesse paralelepípedo um cone circular reto, tá? Ele deu desse cone a geratriz G. Ele fala que a razão de B com A dá 3 meios. Então a altura com a aresta da base 3 meios. E dá o volume do cone. O volume desse cone vale π. Ele pede a medida da geratriz do cone. Ok? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, como ele deu o volume do cone, para mim achar o volume do cone, eu faço 1/3 da área da base vezes a altura. A altura do cone, ele deu, é a mesma altura do paralelepípedo reto retângulo, B. O raio da base, ó, eu tenho o diâmetro da base desse círculo, porque o diâmetro dele é a medida da aresta da base, é A. Então, o raio vai ser metade de A, como está desenhado aqui embaixo. Então, nós temos o raio da base A sobre 2. A altura do cone vai ser B, tá? E nós temos a geratriz. Bom,
o volume do cone é 1/3 da área da base. A base é um círculo, πr ao quadrado. Então, π vezes o raio é A sobre 2, então A sobre 2 ao quadrado, vezes a altura do cone, que é B. Então, vezes B, que é igual ao volume dado, que é π. Aqui nós podemos resolver essa equação, simplifica o π, e nós tiramos uma equação de A ao quadrado vezes B igual a 12, ok? Bom, aí nós temos uma outra equação. B sobre A está para 3/2. Então, eu tenho uma proporção. B sobre A igual a 3/2. Vou isolar o B passando o A para cá, para o segundo membro. Tenho que B é 3/2 de A. Substituindo esse valor do B nessa equação, eu vou tirar o valor do A. Vai ficar A ao quadrado vezes 3/2 de A igual a 12. Resolvo a equação, A igual a 2. Achei o valor do A, eu consigo encontrar o B. Substitui o valor do A, fica 3/2 de A, e eu tiro o valor de B igual a 3. Certo? Bom, aí eu já determinei a aresta da base do paralelepípedo, que é o A, que vale 2, e a altura 3. Bom, eu quero achar a geratriz. Então, eu vou usar o raio da base, que é A sobre 2, e a altura. Aí eu aplico Pitágoras nesse triângulo retângulo e determino a geratriz. O A vale 2, então 2 sobre 2 dá 1, então o raio da base é 1. A altura é B, B vale 3. Então vai ficar 1 e 3 e G. Aplico Pitágoras, tiro o valor do G, raiz quadrada de 10. Ok, gente? O exercício 4. O exercício 4, ele fala que você tem um lápis novo e você vai apontar esse lápis. Tá? Então, para você apontar o lápis, você vai tirar toda essa parte aqui pontilhada. Ó. Esse material todo aqui você vai descartar. Vai ficar só a ponta aqui do lápis, que é representado aqui ao lado. Ok? Ele dá o diâmetro do lápis, né? Então, o lápis aqui todo, o diâmetro, falou que é desão. E esse valor é 10 milímetros. Tá? Podemos até passar para centímetros. Vai valer 1 centímetro. E ele dá também o diâmetro do grafite, que é o pretinho aqui, ó. Esse desenho aqui. Ele falou que é 2 milímetros. Então, esse diâmetro em centímetros vale 0,2 centímetros. E ele dá a altura desse cilindro aqui que foi retirado, onde está o material que foi retirado. Essa altura, ele fala que é 15 milímetros. Passando para centímetros, 1,5 centímetros. Tá? Por isso nós vamos passar tudo para centímetros, porque ele passou aqui para centímetros a altura. Aí ele fala também que a altura do cone reto, representando a parte do grafite que foi apontada, mede S milímetro. Então essa medida é essa daqui, ó. Tá? Então você apontou essa parte do grafite que foi retirada, esse pedaço aqui, que é esse daqui, essa medida aqui vale S, tá? No item A, ele pede para você calcular o volume do material de madeira e grafite retirado do lápis. Então, esse material da madeira e grafite retirado do lado foi essa parte pontilhada, tá? Então, para a gente achar essa parte pontilhada aqui, que é essa parte aqui, a gente vai pegar o volume do cilindro menos o volume do cone. Aí eu vou tirar toda essa parte que está aqui, que é a parte que ele pede para tirar. Ok? Então, esse volume vai ser volume do cilindro menos o volume do cone. Lembrando aqui que o volume o raio da base do cilindro é 0,5 centímetros. A altura aqui do cilindro, 1,5 centímetros. O do cone, a base é a mesma, então o raio é 0,5 centímetros e a altura também é a mesma, 1,5 centímetros. Então, determinando, o volume vai ser a área o volume do cilindro, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, eu tenho π vezes 0,5 ao quadrado vezes 1,5. Esse é o volume do cilindro, menos o volume do cone, que é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 de π vezes o raio ao quadrado, que é meio ao quadrado, vezes a altura, que é 1,5. Resolvendo essa expressão, chegamos no volume de 0,25 π centímetros cúbicos.
Esse é o volume retirado da madeira e do grafite do item A, ok? Bom, no item B, ele pede para calcular o volume de grafite retirado, né? Só essa parte aqui que está aqui do grafite, ó, que foi tirado aqui do grafite. Para a gente determinar essa parte, a gente vai precisar determinar o valor do S, que é essa altura desse cilindro menor aqui, ó. Então, para a gente determinar essa medida, nós vamos usar aqui, ó. Eu tenho aqui um cilindro maior, né? Que é a ponta de madeira e lápis que foi retirado aqui, essa parte aqui que sobrou. E tem um cone menorzinho aqui que é do grafite. Pegando esses dois sólidos que são semelhantes, dois cones semelhantes, eu vou ter uma razão de semelhança de triângulos, que se eu traçar do vértice desse cone maior até o centro da base, essa medida aqui é a altura de 1,5. Se eu pego o traço do vértice desse cone até a base do cone menor, que é do grafite, até aqui, essa é a altura do grafite, que é S, que é essa aqui. Se eu pego o raio da base do cone maior aqui, é 0,5 centímetros. E se eu pego o raio da base desse cone menor, 0,1 centímetros, que está representado aqui, ó. O AO é o S, é essa altura do cone menor. O AC é a altura do cone maior. O OB é o raio da base do cone menor. E o CD é o raio do cone maior, tá? Bom, usando semelhança de triângulos aqui, eu tenho a razão AO sobre AC, OB sobre CD. Aí, usando essa proporção, a gente vai tirar o S, vale 0,3 centímetros essa altura. Bom, tendo essa altura, a gente vai determinar o volume de grafite que foi retirado aí do lápis. Então, é esse volume aqui, ó, que a gente tirou aqui dessa parte aqui. Então, para a gente determinar esse volume desse grafite, a gente vai ter que determinar o volume desse cilindro menos o volume do cone que sobrou. Então, ele chamou de V2, é igual o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, só que a base dele, desse cilindro, é 0,1 centímetros. A altura dele é o S, 0,3 centímetros. Então, vai ficar π vezes 0,1 ao quadrado vezes 0,3, menos o volume do cone. Esse cone pequenininho aqui também tem raio 0,1 e altura 0,3. Então, vai ficar 1/3 da π vezes r ao quadrado, 0,1 ao quadrado, vezes a altura 0,3. Resolvendo isso daqui, nós chegamos no volume. Deu 2 vezes 10 a menos 3 π centímetros cúbicos. Ok, gente? Bom, aí nós encerramos essa aula 5 e 6, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver 7 e 8, que é a continuação dessa parte, ok, gente? Espero que tenha sido bem claro para vocês. Alguma dúvida a gente vai tirar depois, tá bom? Obrigado, até mais.